Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais um podcast Storycast, hoje com a nossa amiga Beth, Elizabeth, né? Para quem não conhece, os íntimos Beth. Beth. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Esse Prazer desafio. Antes de começar as perguntas, vamos aqui falar do patrocinador. Esse episódio tem o apoio do Laboratório Arte Dalecron, um laboratório de prótese dentária em Valença, que atende exclusivamente dentistas, trabalhando sempre com parceria com o profissional responsável pelo paciente. O laboratório não realiza atendimento direto ao paciente, mas pode esclarecer dúvidas e orientar, sempre direcionando o caso para um dentista habilitado. O laboratório também trabalha com prótese dentária com prazo de até 24 horas, sempre seguindo rigorosamente os padrões técnicos e profissionais da área. Laboratório Arte Dalecron. Vamos direto às perguntas agora, o início da história. Como começou a sua história no empreendedorismo? Poxa, na verdade, Cacá, eu acho que eu já nasci, eu nasci nesse meio, mas eu corri do empreendedorismo por muitos anos da minha vida. Sim. Então, assim, né, eu venho de uma história de um pai que era comerciário com a minha mãe, num dado momento virou comerciante, então, com o passar dos anos, já na minha adolescência, eu já vivia essa questão do empreendedorismo, tanto do meu pai como da minha mãe, que trabalhava como artesã, também fazia crochê para fora, belíssimamente, mas eu corri disso, eu fui seguir a minha carreira profissional. Então, quando surgiu, né, quando começou isso na minha vida? Isso começou quando a minha mãe, já com muitos anos dentro de ótica, falou: minha filha, eu estou cansada, eu quero parar e vou fechar a ótica. Eu falei: mãe, não fecha não, deixa, vamos dar continuidade. Então, eu pedi que ela não fechasse e meus planos eram dar continuidade. Mas eu não imaginava que eu ia me apaixonar pelo ramo. Entendi. O que você fazia antes de abrir esse negócio? Então, eu sou assistente social, né, formei em 91, então tenho muitos anos de estrada, atuo como assistente social até hoje, e num período da minha vida de 12 anos eu fui professora universitária, também coordenadora de curso, enfim, segui a minha vida acadêmica, né, trabalhando como assistente social, sendo professora, fiz especialização, fiz mestrado, ia seguir para o doutorado, até que veio o empreendedorismo na minha vida. E quando eu falei para minha mãe que ela continuasse a questão, que eu ia dar continuidade, eu não tinha aberto mão de absolutamente nada, eu continuava trabalhando, e começando a assumir a loja aos poucos, né, com novas ideias, mas ainda de uma forma muito embrionária. Mas a minha vida era essa, trabalhar como assistente social e como professora universitária. Tá? Era basicamente isso. Legal. E qual foi o maior desafio no início e como você superou? O maior desafio é porque os pais podem saber muito e nos ensinam, mas o maior desafio é quando você perceber que boas orientações e boas informações são fundamentais. Então, meu desafio foi romper com o meu eu, na verdade. Porque, afinal de contas, eu era uma professora... eu sou, né? Eu só não atuo mais. Mas uma professora universitária pressupõe que você sabe as coisas, né? Que você não vai precisar de tantos bons conselhos assim. E o meu maior desafio foi tentar começar sem receber, ou melhor, sem aceitar os conselhos de quem realmente sabia. Então, isso muitas vezes, outras pessoas acabam se deparando com isso também, né? Nós, às vezes, nos achamos muito, sabemos muito, e aí quando você para diante da realidade do que você tem em mãos, aí você descobre que você não sabe nada. Mas isso a gente só descobre alguns anos depois, tá? Essa descoberta, ela não é instantânea, não, mas ela é um processo e, mesmo tendo sido bem complicado, valeu a pena.
Entendi. Teve algum momento que você pensou em desistir? Teve. Pode citar alguns? Posso? Pandemia. Não tem outra. O assunto mais citado hoje. Porque quando eu assumi em 2019. Pandemia foi 2020. A ótica, ela era no Jardim de Cima. Então, o que nós tínhamos ali? O Jardim de Cima, deserto. 4 horas da tarde, só passava vento. E, às vezes, nem o vento passava no Jardim de Cima. Não tinha ninguém, nada, movimento zero. Então, eu me vi totalmente desafiada a fazer uma escolha. E ou eu ia fechar, ou eu ia fazer uma mudança radical. E o que te fez continuar? Aí é que está a resposta para esse impasse. E aí não adianta, né? Eu vou partir para a minha fé. Por quê? Diante da decisão, estava tudo parado, movimento péssimo, muitas lojas fechando. Eu me vi na condição de ou eu fechava as portas mesmo e não dava continuidade, ou eu achava uma loja no centro da cidade, né, num lugar principal, e que interessante para mim, e descia com a loja. Só que eu fiz um desafio para Deus, literalmente. Meu desafio, a minha oração todos os dias era o seguinte: se eu tiver que dar continuidade, descer com a ótica, eu quero que a ótica seja nesse quarteirão, exatamente onde ela está hoje. Não no Shopping Requiem, mas naquele quarteirão. Era uma coisa assim que eu tinha como objetivo, que eu ia entender que aquela era a resposta para eu descer. Só que todos os dias eu saía de casa, eu pegava o carro e passava devagarzinho nesse quarteirão que eu queria, tentando achar uma loja fechada. E não havia nenhuma loja colocada para alugar, para nada. Todas as lojas funcionando. Já era 2020, novembro de 2020. Então, assim, a gente estava saindo da pandemia, mas ainda usando máscara, com todos os cuidados. E eu comecei a procurar. Até que um dia, passando na Rua dos Mineiros, meu marido me liga e fala assim: olha, a loja da Claro fechou, mas não tem placa nenhuma lá. Aí eu falei: ok, eu vou procurar saber onde que está quem está responsável por ela. E assim foi, né? Eu fiz contato com a imobiliária, e aí descobri que tinha um contrato, já tinha uma pessoa para alugar. Eu olhei ela por fora e eu falei assim para o pessoal da imobiliária: olha, eu desejo que Deus abençoe muito a pessoa que entregou que está já com os documentos para alugar, mas essa loja vai ser minha. Foi isso. Aí eles olharam assim para mim. Não ficaram com medo, não? Né? E entenderam muita coisa. Acho que algumas até sim. Eu falei: mas eu quero muito, muito sucesso para os outros, mas essa vai ser minha, porque ela é exatamente aquilo que eu quero. E fui embora. Deu 2 semanas, eu recebi a ligação: prepara os documentos para você alugar a loja. E foi assim... Teve que nem que insistir mais. Não, na fé, na coragem, aquilo ali era uma resposta de que eu tinha que continuar. E vou falar, recurso do mínimo para começar, porque nenhum dos móveis que eu tinha na loja, no Jardim de Cima, dava para ser aproveitado na loja embaixo. Eu tive que mudar tudo. Porque a arquitetura era outra, não tinha como, sabe? Então, assim, foi uma loucura, mas eu acho que foi uma das melhores loucuras que eu já fiz. Mudança radical mesmo. Totalmente radical. Mas aí, deixa eu tentar entender. Você tinha a loja no Jardim de Cima e o movimento não estava indo bem. O movimento estava péssimo, estava tudo parado por causa da pandemia. Sim. E mesmo assim, você assumiu esse risco de inaugurar a loja num ponto mais estratégico. Mais estratégico, mais caro, mais tudo. Onde você arrumou força, estratégia, sabedoria para fazer isso? Na fé. Só Deus. A certeza de que Ele faz as coisas inexplicáveis, mas o principal
quando Deus está no controle da vida da gente, em tudo, na família, nos negócios, na saúde, as coisas caminham, mas Ele precisa ser o centro. Enquanto o nosso eu for o centro, como eu fiz no início, tudo não estava dando certo. As coisas não davam certo, porque era o meu eu. Então, quando você entende que não é você, não é sobre eu apenas, né? Não é sobre mim, e que a gente tem uma missão muito além. Não é apenas um comércio, não é apenas uma venda de óculos. É muito além do que disso. Eu acho que quando a gente assume o lugar de que Deus é o primeiro lugar da nossa vida. E segundo, que tudo que a gente faz é para a glória dele e a missão que ele coloca nas nossas mãos, as coisas caminham. É isso. O que você tem a dizer para essas pessoas que ainda não conseguiram trabalhar pela fé, mesmo vendo todos os obstáculos que tem pela frente, que foi isso que você fez? Sim. Viu vários obstáculos, poderia até ter retrocedido, sim, mas pelo contrário, você avançou. Porque a gente tem dois caminhos. A prática, a pessoa que ainda não consegue colocar você olha para o caminho, você vai ver o impedimento, você vai ver a pedra. Você está numa trilha, está correndo de bicicleta numa trilha e tem uma pedra no meio da trilha. Se você passar por cima dessa pedra, certamente vai estourar o aro da tua bicicleta. Então você tem que fazer uma escolha. Você vai ter que descer da bicicleta, tirar a pedra e seguir a tua trilha. Ou tenta arriscar, passar por cima para ver o que é que vai dar. Se vai dar certo, se você vai conseguir fazer uma boa manobra com a bicicleta, equilibrar e conseguir passar por cima da pedra. Eu decidi parar, descer da bicicleta, tirar a pedra do caminho. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Em primeiro lugar, coloque todos os seus planos nas mãos de Deus. Ele direciona, Ele... Não é sobre religião que você está falando, é sobre Não, é sobre fé. É sobre fé, sabe? Se você colocar Deus em primeiro lugar e pede a Ele direção, olha, eu estou no caminho certo, Ele mostra, Ele coloca as pessoas certas na sua vida. Pessoas que você nem imagina dizem sim para você e a pessoa nem te conhece. Mas Deus está à frente. Então, a força da fé está quando a gente reconhece a nossa pequenez. Porque nós nos achamos muito, sabe? Então, enquanto a gente acha que a gente dá conta de tudo, agora a gente dá conta daquilo que Ele nos confia. Então, primeiro eu oro, eu peço a Deus direção. Depois eu peço a Ele sabedoria para conseguir administrar tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos. Se Ele colocar pouco, eu preciso administrar aquele pouco. E à medida que você vai aprendendo, você vai passando pelo processo. Ah, é fácil? Claro que não. Pensei em desistir, a pessoa que foi uma vez só, foram várias. Mas eu lembro do início. Eu lembro que para eu chegar ali no Shopping Reiquim com uma loja alugada, eu tive uma resposta. Eu coloquei a minha fé em ação. Então, se eu tive essa resposta, aquele que me respondeu é aquele que vai junto comigo. Ele não me deixou sozinha. Porque, às vezes, Cacá, a gente acha que só porque a gente está passando por um problema, que Deus não está com a gente. Então, é muito mais fácil. As pessoas desistem muito facilmente da fé porque está tudo dando errado. Às vezes, o que está dando errado é, na verdade, aquilo que está dando certo. Que é aquilo que vai te moldar, né? Exatamente. Na forja. Na forja. Não, perfeito, é na forja. Então, assim, quando tudo é muito simples, quando tudo é muito fácil, com a mesma facilidade que chega, é a mesma facilidade que vai embora, que você perde, sabe? Então, assim, muitos obstáculos, muitos obstáculos. Se você me perguntar hoje, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, de outra forma, porque a cabeça que eu tenho hoje não é a cabeça de 2019, sabe? Mas, assim, você aceitaria novamente o desafio? Claro que sim. Para começar, eu penso que toda pessoa, ela vive por projetos, ela vive por objetivos. Então, quando você não tem mais objetivo na vida, não importa a idade,
sabe? Não importa se você é jovem, se você tem meia idade ou está na terceira idade, se você tem um projeto de vida, você deve seguir em frente. Eu tenho o maior exemplo dentro da minha casa. Eu tenho um pai de 80 anos que trabalha todos os dias. Que depois de colocar um marca-passo, eu falei, pai, tem que desacelerar, colocar o pé no freio. E aí ele virou para mim e falei, não, tudo bem, eu posso até colocar o pé no freio um pouco, mas eu não posso parar de trabalhar. Porque se eu parar de trabalhar, eu morro. Foi a palavra dele, palavras dele. Né? E ele é aposentado desde os 47 anos. Então, assim, ele poderia ter, vou viver minha vida de aposentado. Né? Coloco meu pijama, coloco o controle remoto na mão e fico trocando. Mas não, ele tem sempre um novo desafio. Então, ele é uma grande inspiração para mim. É isso. Bacana. O apoio desse episódio, Arte Dalecron, laboratório de prótese dentária em Valença, atende exclusivamente dentistas e não realiza atendimento direto ao paciente. Apenas orientações e esclarecimentos de dúvidas, sempre com encaminhamento ao dentista responsável. Especialista em protocolos, com a novidade de protocolo em até 24 horas. Utilizando materiais importados. Arte Dalecron, precisão, agilidade e parceria profissional. Qual foi a virada de chave que fez o seu negócio começar realmente a crescer e dar resultados? Quando eu entendi qual era a minha missão. E qual é a sua missão? Não é uma venda de óculos. É muito além disso. É quando a gente entende que, por exemplo, meu segmento hoje é ótica. A ótica, ela é a farmácia dos olhos. Se você chegar numa farmácia com a sua receita e o atendente não souber, primeiro, entender a letra do médico, é um primeiro desafio, porque a gente também passa por esse desafio na ótica, porque vem do médico a receita, né? Então, os médicos, enfim, né, a gente já conhece a fama e a letra. Então, se eu não conseguir fazer a leitura, no caso numa farmácia, se você não sabe se aquele medicamento é o certo e você oferece um genérico, né, um similar e tudo mais, você pode estar aí alterando aquilo que foi prescrito. Numa ótica, a gente precisa de conhecimento técnico, é fundamental isso. E eu posso dizer a você que eu estudo sempre. Abro a loja, vendo óculos e vou embora. Não, muito pelo contrário. É um segmento de saúde. Então, a orientação que a gente oferece para o cliente, ela é fundamental. Por quê? Porque o cliente, quando chega, ele não sabe nada de lente. Alguns sabem porque já têm experiência, usam óculos há muito tempo, então sabe qual a lente que vai ser melhor, né, para ele, mas 90% dos clientes não sabem. E aí, se você não dá informação, não ouve o cliente para saber qual a necessidade dele, vai ser uma mera venda de óculos. A gente não está ali para vender óculos. A gente está ali para fazer com que a pessoa veja, tenha uma saúde visual, uma vida com qualidade. Então, você se depara com aquele cliente que não quer usar óculos, tem ódio de óculos, mas ele precisa, sem óculos ele não vai enxergar. Então, assim, você tem que ter todo um trabalho para fazer a pessoa entender que aquilo é importante para ela, sabe? E uma segunda questão é que é a minha paixão também, que é o atendimento que nós oferecemos para pessoas com deficiência. Então, assim, isso para a gente é também uma segunda missão, porque a gente tem todo um atendimento diferenciado para crianças e adultos que tenham deficiência. Já se encaixa na pergunta que eu ia te fazer, que é a próxima. Não sei. Qual é o diferencial do seu negócio no mercado? Pois é, né, esse atendimento, ele faz a diferença na vida da gente, sabe? E tem uma coisa que é muito bacana, porque quando a gente vai trabalhar, a gente precisa gostar do que a gente faz. Como eu te falei, acho que a vida é feita de projetos. Então, assim, eu tive o meu projeto assistente social, né, da minha formação, ele ainda está acontecendo, eu não sou aposentada, eu continuo atuando como assistente social, num outro horário, mas eu estabeleci isso como um projeto de vida, né? Também a questão da ótica. E assim,
eu estou lá porque eu gosto de estar, sabe? Eu tenho prazer de atender as pessoas. E o que é bacana é que a minha equipe tem o meu perfil. Sabe? Eles têm o meu perfil, eles atendem. Ai, que droga, vou ter que atender. Não tem isso. A gente atende com prazer o cliente, a gente tem a paciência de explicar, de orientar. Ah, se o cliente não comprou, tudo bem. Mas ele não foi mal atendido, sabe? Ele não entrou e saiu como mais uma pessoa. Cada pessoa ali é única, cada história é única. Você tem uma ideia? Já aconteceu de chegar cliente para mim com uma receita de oftalmologista de 13 anos. Nossa, 13. 13 anos! Eu fiquei até com medo de você falar que era eu, porque uma vez eu cheguei com a receita lá de 3 anos, eu acho, você lembra? 13? Tem recorde, tem de 20. Então, eu não fui o único, pelo menos. Fica tranquilo, não. 3 anos ainda é mais comum, mas 13 anos, sabe? E a pessoa fala assim, não, mas eu enxergo muito bem com esse grau. E eu falo, olha, me desculpe, mas eu não posso fazer seu óculos. Aí você tem uma questão ética, sabe? Eu não posso colocar a pessoa em risco, fazer uma lente. E aí, se a pessoa tem um outro problema de visão mais sério, se ela está desenvolvendo um glaucoma ou uma outra doença... Porque aí, assim, a pessoa fala, enxergo bem com essa lente, mas assim, você vai enxergar muito melhor se você fizer um outro exame. Mas a pessoa, geralmente, ela não pensa assim. Ela pensa no mais simples, né? Não preciso ir no médico, essa daqui tá boa. Até hoje não fiz um outro exame. Olha só, vai vendo. Não vamos contar isso para ninguém, não. Ninguém e aí, ninguém. Aí o que aconteceu? Ele estava com a esposa. A esposa estava com a receita em dia, tudo certinho. Eu virei para ele e falei, olha, senhor, me desculpe, não é porque eu não queira vender o óculos, mas é uma questão muito séria. O senhor deve fazer um exame de vista, ver como está a sua saúde ocular e por aí. E aí, depois de umas 3 ou 4 semanas, a esposa dele voltou e agradeceu por nós não termos feito as lentes, porque ele foi oftalmo e ele realmente tinha desenvolvido um problema visual e ele precisava fazer um tratamento a laser para depois se ver qual grau poderia ser passado para ele. E se a gente tivesse feito... Evitou um problemão para você, né? Sabe? E para ele, principalmente, sabe? Então, acho que a gente, quando trabalha com pessoas, a gente tem que ter muita responsabilidade e muita ética naquilo que a gente está fazendo. Tá? Quando a gente trabalha entendendo que você está prestando serviço para vidas e não pessoas. Exatamente. Acho que o comportamento ali do vendedor por trás, acho que ele é mais humano, né? E olha que é bacana. Por exemplo, a pessoa... às vezes tem um grau mais forte e tem pessoas que nunca usaram. Olha, já chegou uma pessoa com uma miopia de menos 19. Assim, a gente não está enxergando. A gente sabe que ela não está enxergando. E ela acha que está enxergando. Por quê? Porque o que ela tem de visão é o que ela acha que o mundo é daquele jeito. Né? Não, é o mundo... E assim, a pessoa já era adulta, ela nunca tinha usado óculos na vida. Então, ela não sabia o que era ver o mundo com as lentes corretas, né? E aí, quando você faz o óculos, que a pessoa coloca no rosto, não é impagável a alegria de uma pessoa enxergar. Reação, né? Sabe? A reação que a pessoa tem, caramba, eu não estava vendo. Não precisa ser menos 19, não, sabe? Outros, a pessoa fala, caramba, eu achei que eu estava vendo. Eu vivi essa experiência na tela do meu computador. Eu achei que eu enxergava bem, a minha esposa comentava comigo, você vive com dor de cabeça, faz um exame, de repente você precisa usar óculos. Primeira reação, quando eu coloquei o óculos, que eu estava na frente do computador, que até então, assim, fora do computador, eu não percebi tanta diferença. Foi mínima. Mas na hora que eu estava na frente do computador, que eu coloquei o óculos, aí eu coloquei o óculos, tirei o óculos, coloquei o óculos de novo, que eu vi aquela diferença, eu falei, tá maluco? Por que eu não descobri isso antes? Pois é. Quando a gente fala, ninguém acredita. É isso aí, é desse jeito. Tudo mais nítido. Então, assim, faz muita diferença, sabe? E essa alegria, a gente tem lá. E isso não tem preço. Então, quando a gente pensa que o nosso trabalho, ele dá a oportunidade da pessoa ver, enxergar bem, com qualidade, né? Enfim, a gente faz a manutenção do óculos enquanto o óculos viver, né? Enquanto ele sobreviver ali, nós
damos todo o suporte para o nosso cliente. Aquele mesmo já tem que fazer outro. Aí, ó, vai vendo aí. Então, eu penso isso, Cacá. Eu vou até confessar uma coisa para você aqui, que já estamos em quantos episódios já? Falta gravar ainda mais 2 depois do seu. Você já é o 5º que eu tô gravando hoje. Essas luzes aqui já estão incomodando minha vista e já tá me gerando dor de cabeça. Pois é. O óculos resolve isso? Com certeza. Por exemplo, você está vendo que eu estou usando um óculos. É fotossensibilidade, né? Fotossensibilidade. Então, por exemplo, eu estou usando uma lente que as luzes não me incomodam em nada. Porque ela tem 2 tratamentos. Um tratamento é o fotocromático, que é aquele que a cor da lente muda de acordo com a luminosidade do ambiente. Se eu estiver lá fora, ele vai ficar bem mais escuro. Se o sol estiver mais forte, ele vai ficar mais escuro. Aqui dentro ele está mais claro, mas não absolutamente claro. E você pode observar que tem aqui um residualzinho aqui de cor, meio azulado. Esse aqui é o antirreflexo. É esse que a gente usa na frente do computador, inclusive. Por isso que as luzes não estão me incomodando. Seus próximos podcasts, você já sabe que você pode usar uma lente com antirreflexo perfeita para esse ambiente. Não, pior que o meu óculos tem tudo isso que você falou. Só que eu dei um grande mole que eu estava transportando ele sem capinha. Aí ele arranhou bem a lente, já tomou vários tombos. Sei, compreendo. Preciso tomar vergonha na cara. Olha que você sabia que existem lentes que elas têm um tratamento anti-risco, tá? Tem lentes para todo tipo. Eu digo que só falta servir o cafezinho, porque tem lentes com muito tratamento diferente. Uma delas é o anti-risco, que é bem interessante, anti-embaçante e por aí afora. O meu tem que ser uma anti-queda também, porque andando de moto, de vez em quando vai esse negócio, tira e põe capacete, aí... Mas assim, por exemplo, quando a pessoa usa... trabalha com moto, enfim, usa muito capacete, tem armações mais adequadas, até por conta da curvatura e tal, sim, né? Tem isso também. Legal. Hoje, qual é o principal diferencial do seu negócio no mercado? Atendimento e técnica. Conhecimento sempre. Estudo contínuo para a gente poder sempre atender melhor, ter a melhor performance, ter o melhor resultado, ter um cliente satisfeito e que volta. Isso é importante. Você que treina a sua equipe de atendimento? Eu que treino a minha equipe de atendimento. Quando não sou eu, outros cursos online, né, de laboratórios e tudo mais, a gente também participa. Qual erro você cometeu no caminho e que hoje não cometeria de novo? Começar com uma equipe grande. Eu não cometeria mais esse erro, porque quando a gente entende que a gente não tá trabalhando com rampa, a gente está trabalhando com escada. Então, quando você trabalha com escada, é um degrau por vez. Sim. A rampa, você perde um pouco a noção porque você vai subindo. Então, esse erro eu não cometeria mais. Hoje eu tenho a equipe de acordo com a minha necessidade. Então, primeiro, a necessidade precisa surgir para você dar resposta a ela. Não, mas isso é falta de planejamento? Não, é falta de experiência. Às vezes a pessoa está tão ligada ao operacional que ela não tem nem tempo de perceber em qual nível ela está e o que precisa ser feito administrativamente falando, né? Olha, Cacá, eu estou numa escola, sabe? E eu falo com a maior tranquilidade. Eu ainda tenho muita coisa para aprender. Até porque no dia que eu descobri que eu não tenho mais nada para aprender, eu também não tenho mais nada para oferecer, sabe? A vida, ela é um aprendizado, ela precisa ser um aprendizado. Então, por exemplo, no ramo, né, do empreendedorismo, você sempre tem algo novo, sempre. Você tem uma nova tecnologia, você tem um novo tipo de marketing, uma nova abordagem, você sempre tem algo novo e você precisa estar atualizado com ela, sempre. Então, o nosso desafio é sempre estar aprendendo, buscando conhecimento, buscando melhorar essa performance.
Qual conselho você daria para quem está começando agora no seu nicho ou em outro nicho? Quem está começando? Planejamento. Primeira coisa, você tem que saber onde você quer chegar. Aquela ali que é a minha, né? Essa é a última pergunta? Não. Não? Então não vou olhar para lá agora, não. Então vamos lá. Planejamento. Você tem que saber onde você quer chegar. Primeira coisa. Isso se chama objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. Só que aí eu tenho que pensar, para eu chegar nesse ponto, o que eu preciso fazer? Então, isso se chama planejamento. Você tem que planejar. Segundo, você tem que ter orçamento. Terceiro, não pense em lucro no primeiro ano de negócio, nem no segundo e nem no terceiro. Então, toda pessoa que começa um negócio já pensando em ter lucro, ela possivelmente pode não dar certo. Pode ser até que dê certo, dê rápido, né? Depende do nicho que a pessoa atua. Mas, na maior parte dos negócios, você tem que ter um orçamento que te dê condição de sobrevivência, né, por um período, entendendo que aquilo que você está investindo, o que seria lucro, na verdade, não é lucro, é novo investimento, porque você está montando o seu negócio. Agora, é claro, tem pessoas que já vêm de uma situação financeira, né, mais confortável, né, então ela consegue obter resultados mais rapidamente. Mas, no geral, a gente está falando de empreendedorismo em Valença. Então, a maioria das pessoas são pessoas que eram CLT, têm a expectativa de ter o seu próprio negócio. Então, pegam, né, todo o fundo de garantia, vão lá, alugam o espaço ou compram peças, mercadorias, enfim, e começam o seu investimento. Precisa muito fazer isso, objetivo, planejamento, orçamento, e ver que, olha, começa devagar, começa por degraus, não começa pela rampa, sabe? Porque na rampa você até sobe fácil, mas você escorrega bem fácil também. Então, no degrau não, sabe? Você precisa, cada passo ele é bem pensado. Então, eu falo porque eu cometi muitos erros. Então, quem está falando não é a pessoa que deu certo, é a pessoa que errou em tudo isso. Até parar, rever, e não, agora eu tenho que recomeçar diferente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Entendi. Como que as pessoas podem te encontrar para contratar seu serviço hoje? Shopping Reikim. Eu faço até propaganda para as minhas colegas, porque Shopping Reikim, Térreo, ao lado da TIM e ao lado da Dona Onça, que são parceiras também, dali todo mundo é parceiro. Então, não tem errada, de frente para a Drogaria Benfica, próximo ao semáforo da Rua dos Mineiros. Falta de referência. Não falta referência, tá? Se entrar no Instagram, vai lá, colocar lá, @OticaMed10, vai entrar na nossa página, vai ver as nossas dicas. Nós temos live toda segunda-feira, hoje é dia de live. Maneiro. Toda segunda-feira às 19 horas, exceto no Carnaval, nós temos uma live bem bacana, a gente tem parceiros, é uma experiência muito legal. Os clientes entram, interagem com a gente. Então, assim, eu não vendo em live, eu não vendo, eu promovo, eu mostro, dou dicas, sabe, tendências, é bem bacana, é bem legal. Papo, né? É muito bom, é muito bom. A segunda-feira à noite, preenchida com a Ótica Med 10. É isso aí. Deixa um recado final, uma dica para quem está acompanhando o podcast agora que quer empreender em algum nicho específico e não criou coragem ainda para empreender, falta aquele empurrãozinho. Qual empurrãozinho que você daria para essa pessoa? A pessoa que quer empreender? Bom, eu já dei algumas dicas, né? Mas... para ela sair da zona de conforto. Bom, quer sair da zona de conforto? Pensa o seguinte, você está satisfeito com o que você tem, com o que você ganha? Se você está satisfeito, fica aí onde você está. Agora, se você gosta, se você quer algo a mais na sua vida, se você tem sonhos que você quer realizar, então já pensa no seguinte, vai colocar a mão na massa. Patrão é o primeiro a chegar e o último a sair. Que isso?
Quem está começando tem que pensar assim. Depois isso muda. Beth sem filtros. Tá? Continua. Tá? Então, assim, está começando achando que todo mundo vai fazer tudo para você, esquece. Empreendedorismo não é para isso, sabe? Eu já tive a oportunidade na live de estar com a Solange, da Piaget. É incrível o relato dela, sabe? Como que ela começou. Então, assim, todo empreendedor ele começa com a palavra ter, trabalho, sabe? Não pensa que vai cair do céu, as coisas não são fáceis, a gente não pode desistir diante das primeiras dificuldades. Dificuldades fazem parte do processo e nos fortalecem ao longo do tempo. Então, assim, se você quer ser um empreendedor, a primeira coisa que você precisa pensar: vou trabalhar muito, vou descansar pouco, vou abrir mão de finais de semana, viagens em família, passeios e por aí afora, tá? No início é assim. Então, é importante você saber da questão do trabalho, saber da questão do que você vai ter que abrir mão de alguns consumismos, sabe? Coisas que antes você consumia naturalmente, você vai ter que abrir mão. Olha, esse sanduíche, essa pizza do final de semana não vai rolar, porque com o dinheiro dessa pizza eu posso comprar isso e isso e isso para o meu negócio. Então, você começa a fazer essas comparações. Foi engraçado porque, no início, eu ficava assim, caramba, com isso, se eu comprar tal coisa, eu consigo comprar isso e isso e isso. Então, não vou comprar isso, vou comprar aquilo. E assim por diante. Então, é um desafio? É um desafio. Mas é para quem gosta, eu acho que empreendedorismo, acho que é isso. Quem gosta de adrenalina. Por quê? Você trabalha com as variações do mercado, cada hora um tributo novo, sabe? Então, assim, são muitas nuances. Então, se você, sangue frio porque diante de algumas decisões que você precisa tomar, você tem que ter muita clareza e tem que ter o sangue frio. Mas, assim, se gosta de trabalhar, se gosta de adrenalina, gosta de viver emoções, empreendedorismo é pura emoção. Sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a tomar gosto, é um maior problema, é um excelente problema. Então, assim, sabe, Cacá, uma coisa que me entristece muito, muito em Valença, muito, é quando eu passo e vejo uma loja se fechando. Porque quando eu vejo uma loja fechando, eu vejo sonhos indo por água abaixo, sabe? Quanta coisa que aquele empreendedor pensou, sonhou, desejou e não deu certo. Não é fácil fazer dar certo. Não é fácil fazer dar certo. Sabe? Então, assim, eu fico muito triste quando uma porta se fecha. Independente se é do meu nicho ou de outro nicho, não importa. Sabe? Eu fico realmente triste porque eu acho que o sol nasce para todos, há lugar para todos. E eu acho que para empreender, a gente precisa disso. Precisa gostar e gostar do que faz, sabe? Eu vou fazer isso daqui porque assim eu vou ganhar dinheiro. Se você começa um negócio pensando em ganhar dinheiro, pode ter certeza que ele vai dar errado. Que isso, mas todo mundo gosta de ganhar dinheiro. É lógico que a gente gosta de ganhar dinheiro. Né? A gente precisa do dinheiro para comprar, para fazer, para sobreviver, enfim, para viver tudo. Porém, se você não gostar do que você faz, você não vai fazer bem feito. Você vai fazer porque precisa ser feito. Não, você gosta do que é feito. Isso é um grande diferencial. Você ama o que você faz. E as pessoas percebem. Ela percebe na tua maneira de falar, no teu olhar, no teu tratamento, que você gosta do que faz. Sabe? Isso gera credibilidade. Agora, se você está fazendo exclusivamente dinheiro, ele é uma consequência do bom trabalho que você realiza. Então, assim, fé, em primeiro lugar, em Deus. Segundo, peça a Ele sabedoria para buscar o caminho certo, para fazer do jeito certo, e as demais coisas serão acrescentadas, com certeza. É isso. Daí. Beth, é você mesmo que cuida do seu marketing? Rapaz, não é que é? Bom, vamos lá. Eu já tive, né, a oportunidade, eu fiquei um tempo, uma pessoa fazendo, Rodrigão, que é ótimo, faço propaganda dele também. Tudo que eu gosto eu faço propaganda, gente, é uma beleza. O Rodrigo é ótimo, trabalha com marketing, é formado em marketing, mas eu precisei dar uma parada. Quando você tem que colocar a cifra
né, na ponta da caneta e ver que você precisa fazer algumas mudanças, e eu precisei fazer. Porém, eu gosto de fazer, sabe? Eu só não faço melhor porque eu tenho que ver outras coisas também. Mas eu gosto muito do que eu faço. Então, eu gosto de fazer live, eu gosto de produzir vídeo. Não sou muito de foto, não gosto, mas eu gosto de fazer posts. Eu gosto de fazer o que eu faço. Sabe? Meu marido fala assim, você está na área errada, porque você gosta de fazer isso. Eu falei, eu gosto disso também, eu não tenho culpa, eu tenho outras habilidades. Ele começa a rir, porque eu também gosto, afinal de contas eu trabalhei com teatro, né? Então, assim, a gente gosta de criar, de né, trazer, e ali, às vezes, eu gosto de artesanato, viu? Assim, não tenho tempo para fazer como eu gostaria, mas eu gosto de artesanato. Então, quando eu estou preparando um post, por exemplo, é como se ele fosse um artesanato para mim. Só que um artesanato digital, entendeu? Que você vai trabalhar cor, forma e tal. Eu gosto muito disso também. Porque isso me relaxa, tá? Isso não é como um trabalho. Eu vejo isso como algo que me distrai, me relaxa, igual a palavra cruzada. Então, dá tudo certo. Legal. Esse podcast também tem um oferecimento da nossa agência de marketing, Story Marketing, para quem ainda não conhece, uma agência de marketing focada em trazer novos clientes para o seu negócio, para a sua loja, para a venda do seu serviço, do seu produto. E a gente está abrindo a agenda para poder prestar esse serviço de orientação para quem quer atingir novos clientes, usando estratégias de tráfego pago, né, campanhas de Meta Ads. E nós estamos disponíveis para quem precisar. Se Ótimo. você ou mais alguém precisar, muito só bom. Falar com a gente. E para finalizar o podcast de hoje, a Arte da Lecron atende exclusivamente dentistas, oferecendo ao público apenas esclarecimento de dúvidas e sempre direcionando o atendimento para um profissional responsável. O link está na descrição do vídeo. Beth, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Mando muito bom. Um abraço pro Zé lá. Eu achei que ele ia vir. Zé, faltou você aqui, hein? Pois é. Ele ficou trabalhando para eu poder estar aqui. Foi ótimo. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço para vocês, galera. Tchauzinho. Tchau.